Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thomas Maciel e esse aqui é o Storyball. Muito bem, galera. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho de como que surgiu o futebol na Inglaterra, o futebol moderno, como a gente conhece hoje, com as regras de hoje e tal. Mas antes de ver como que surgiu o futebol, a gente vai ver um pouquinho do contexto social da Inglaterra naquele período, certo? Mas antes da gente entrar no vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta de futebol, um pouquinho de história, entender um pouquinho melhor a história do nosso amado futebol, certo? Beleza? Então vamos lá. É importante a gente salientar que a questão da formação do futebol, das regras do futebol, de como ele se transforma nesse esporte que a gente conhece hoje, o mais próximo do que a gente conhece hoje, vem muito da mudança cultural que a Inglaterra estava sofrendo naquele período ali. E o que a Revolução Industrial tem a ver com isso? A Revolução Industrial, digamos assim, foi o gatilho dessas mudanças comportamentais e para as mudanças da própria sociedade, certo? As evoluções tecnológicas que passam a acontecer na Inglaterra, a forma como as pessoas começam a se relacionar tanto com o seu trabalho quanto com a questão do lazer, o entretenimento, né? Então, assim, num primeiro momento da Revolução Industrial, que você tem essa transformação, né, o início dessa transformação, você está saindo de uma sociedade que era pautada principalmente no trabalho do campo, né, nas propriedades divididas ali, e com as leis de cercamento dessas propriedades, as pessoas acabam perdendo as suas terras, né? As pessoas mais pobres, logicamente. Então, elas acabam migrando para as cidades. E aonde que tem campo de trabalho para essas pessoas trabalharem dentro das cidades? Nas indústrias, que estão se fortalecendo, né, que estão crescendo, se tornando mais modernas, modificando seus processos de produção. Está saindo daquela coisa artesanal, indo para uma coisa de escala maior, de produção maior de produtos em maior quantidade. Então, essa mudança da sociedade, de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, impacta totalmente nos comportamentos das pessoas e também nas coisas que elas gostam de fazer, das coisas que elas precisam fazer. E isso vai gerando uma série de regras novas para o comportamento da sociedade. E o esporte, como o futebol e como outros também, deixam de ser aquele jogo desorganizado que joga 20 de um lado, 30 do outro e aquela bagunça maluca, e começa a ter mais regras, a uma organização. Assim como a sociedade tem um interesse nessa nova organização, nesse novo modelo de sociedade, o esporte vai seguindo esse caminho também por influência dessas transformações da sociedade. Então, enquanto a gente está vendo a sociedade mudar, as relações de poder mudarem, a gente está vendo essa mudança se refletir em outros campos da sociedade, assim como no esporte. É importante lembrar que essa transformação da sociedade inglesa naquele período, que é o berço da Revolução Industrial, das grandes indústrias, ele é causado principalmente pela questão do acúmulo de riquezas que a Inglaterra possui, né, com suas colônias espalhadas pela África e pelo mundo, pelo seu domínio naval e influência na pirataria também. Então, esse país é a potência daquele momento. Ali em 1750, né, metade do século XVIII, a gente tem essa predominância da Inglaterra em relação aos outros países, né? Cada país tem a sua colônia e tal, mas a Inglaterra é essa potência, essa força maior que acaba determinando as regras não só da sociedade inglesa, mas do mundo, digamos assim, né? A questão econômica, a questão social, e isso vai impactando em todas as suas colônias e também nas relações comerciais com os outros países. Logicamente que essa sociedade nova, ela está tentando achar um caminho de como se organizar, né? Então as regras são importantes, um novo conjunto de leis, uma modernização nos processos de leis, e isso
acaba afetando o futebol. O futebol, que era um esporte já praticado ao redor do mundo de maneiras diferentes, a gente tem indícios, né, do futebol, não do futebol, mas de esportes, de serem jogados com bola da forma semelhante ao futebol. Na China, na América Central, em vários lugares ao redor do mundo, a gente já tem, né, alguns elementos ali do que seria esse futebol que a gente vai ver a modernização e a questão das regras postas principalmente pela Inglaterra, que é considerado o berço do futebol moderno, né? O futebol que a gente conhece e pratica hoje nos campos de society, assiste na TV. Então, a gente tem essa questão dessas transformações, dessas regras novas, tanto da sociedade quanto no esporte. E no esporte, a organização acaba vindo principalmente das regras da indústria. Mas peraí, como assim das regras da indústria? Calma, vou explicar. É o seguinte, os primeiros clubes, os primeiros times da Inglaterra têm um vínculo muito forte com as indústrias, com as fábricas. Por quê? Porque as fábricas, com seus trabalhadores e tal ali, acha no esporte, né, principalmente no futebol, por precisar de um número maior de pessoas para jogar, uma válvula de escape e também uma maneira de controlar o comportamento desses funcionários. Então, em vez de você ter um funcionário que faça uma revolução, você acaba dando a ele alguns momentos de distração com o esporte, com o futebol no caso, e dessa maneira você consegue acalmar os ânimos. Então, o futebol também foi usado como essa ferramenta de controle por parte principalmente dos donos das indústrias daquele período. Então, se você parar para pensar, muitos times foram formados, né? Eram times de fábricas, times de indústrias e que hoje são os grandes times da Inglaterra, como o Manchester United, o Arsenal. Então, são times que vêm desse berço de serem times de fábricas, times de operários e que foram, né, acompanhando o crescimento e a transformação do esporte ao longo do tempo. São potências do futebol até hoje, mas que vem desse berço da Revolução Industrial, né? Desse processo ali da criação dos times e a partir disso a gente tem a criação desses times e consequentemente a criação das ligas, das copas da Inglaterra, né? E depois disso a gente sabe que o esporte se expandiu por todo o mundo e é um dos esportes mais praticados ao redor do globo, certo? Gostou dessas curiosidades aqui? Um pouquinho de história, um pouquinho de futebol? Deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal.